Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Kaliane e hoje eu tenho que começar pedindo desculpas a você que já vem me acompanhando. Você que chegou agora não, né? Tá nem sabendo. Mas semana passada eu não consegui gravar, gente, porque mensalmente eu tenho dores insuportáveis. Então, os primeiros dias da minha menstruação, geralmente o primeiro e o segundo, são de muito sofrimento. Né? Geralmente eu só consigo ir trabalhar e chegar em casa, comer alguma coisa e deitar. Né? Dor em tudo, dor na cabeça, nas pernas, um peso muito grande, além das cólicas, né? Então, não tinha condição nenhuma de gravar. Mas estamos de volta. Hoje eu quero falar com vocês sobre mentalidade, certo? E mentalidade é um tema muito amplo, né? É um tema assim que envolve muitos aspectos. E eu vou começar por um aspecto que é muito presente na minha vida e que eu tô superando aos poucos, mas que ainda é uma limitação. Que é aquela mentalidade fechada, aquela mente de escassez, mente de pobre, como a gente fala. E tá muito atrelada ao medo. Não sei se você já passou por isso, se você passa por isso, mas isso era uma coisa. Era não, ainda é uma coisa presente, mas que eu já identifiquei e eu tô lutando para mudar. E eu quero trazer para vocês uma lição bíblica que fala um pouco sobre isso. Não sei se você conhece essa história, mas é a parábola dos talentos. Eu vou tentar resumir ao máximo para não ficar longo. Vou deixar aqui, né, lá em Mateus 25:14, depois se você quiser ler direitinho. O que é a parábola? Um rei, né, ele vai viajar e deixa talentos, vamos dizer que hoje seja dinheiro, né, na mão de alguns servos dele, 3 servos. E ele deixa 5 com um, 2 com outro e um com outro. E quando ele volta, ele quer a prestação de contas dessa renda que ele deixou, né? O primeiro conseguiu multiplicar, ele recebeu 5 e ganhou mais 5. O segundo conseguiu também multiplicar, ele recebeu 2 e conseguiu mais 2, né? No final fez 4. E o último, que recebeu só um, ele simplesmente não multiplicou, ele ficou com medo, olha aí, ficou com medo, porque o rei era muito severo, né, e ele ia querer, ele ia voltar para prestar contas e ele ficou com receio de, digamos, perder esse valor e não ter como prestar contas depois com o rei. Então ele simplesmente guardou essa renda, né, e aí ele acabou levando uma bronca do rei, porque já que era para ele guardar, ele poderia no mínimo ter deixado no banco, né, que aí teria rendido alguma coisa. Então, o que dá pra gente aprender com essa parábola, gente, com essa lição? O primeiro ponto seria a multiplicação, né, a prosperidade, o crescimento, a evolução. Então, aquela ideia de que você tem que viver uma vida de miséria, que isso é uma coisa boa, que isso é uma coisa que vai te aproximar de Deus. Durante muito tempo isso foi pregado, isso não existe, né? Essa parábola ilustra muito bem, né, que Deus é um Deus de abundância, Deus é um Deus de prosperidade e que não há mal nenhum em você crescer, em você multiplicar, em você abundar. É tanto que os 2 servos, que ele fala uma parte assim, você foi um servo bom, então você está liberado para usufruir junto com o rei, né? Provavelmente teria uma festa, uma comemoração, alguma coisa assim. Então o rei permitiu que ele estivesse na presença deles, né? Comemorando junto com eles, porque eles fizeram um papel, né? O papel que ele esperava, que era multiplicar a renda. E o que aconteceu com esse outro que guardou? Né? Foi tirado dele essa renda que ele recebeu, né? Que era um talento, e foi dado para o que multiplicou mais, que foi o que recebeu 5.
Então, essa visão que muita gente tem errada, né, equivocada, de que quem não faz nada, quem tá lá encostado, né, quem tem medo, coitadinho, ele merece receber. Na verdade, a gente vê aqui meritocracia. Então, se ele não fez nada com aquilo que ele tinha, ele perdeu até aquele que ele tinha e foi dado para quem soube usar, para quem soube multiplicar. E aqui eu quero abrir um parêntese para uma lição que eu aprendi em um dos treinamentos de liderança, que falava, o embasamento dele era muito bíblico, eu achei incrível isso, que era exatamente que Deus, ele não age, ele reage. Então, enquanto você estiver só pedindo a Deus, né, enquanto você estiver sem fazer nada, só esperando pela vontade dele, ele não vai agir na sua vida. Agora, se você agir, se você der um passo, né, assim como Abraão fez, né, pela fé, sem saber nem para onde ia, qual era a cidade que ele iria, se você der um passo de fé, se você tiver ação, Deus vai reagir lá em cima, né? Então, ele mostra que a gente tem que fazer a nossa parte. Ele mostra que a gente tem que buscar essa melhoria, né? Senão até o que foi nos dado vai ser tirado, porque a gente não usufruiu, né? Tem muita gente que vive hoje, e quando eu falo muita gente, eu me incluo nisso também, né? Que eu tenho muitas limitações, que eu tô tentando quebrar, mas que ainda existem, né? E uma delas, essa questão da crença de você ter capacidade, né? A crença de que você pode, que você consegue. Ainda existem algumas coisas que me prendem, ainda existem algumas coisas que me bloqueiam em relação a isso, né? Mas que só depende de mim. Enquanto eu não agir, acreditando que eu posso, que eu consigo, né? A palavra dele até fala, tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, isso é uma certeza, gente. Então, a gente tem que acreditar em nós e fazer a nossa parte. Quando a gente chegar no limite humano, aí Deus vai agir. Antes disso, ele não vai agir, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Outro aspecto dessa mentalidade de empreendedor que eu quero trazer para vocês. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Aproveitar essa pausa e vou tomar a minha dose diária. Ó, gente, não sei se vocês já conhecem, se vocês já viram lá, tem um link da minha loja aqui, mas esse é um dos itens que eu não abro mão, que é um cuidado de dentro para fora, o cuidado com a beleza, que tem colágeno e ácido hialurônico. Aprendi essa semana com uma amiga minha que o melhor horário é à noite. Então, mudei totalmente, que eu tomava qualquer horário, que na verdade não existe um horário perfeito, mas se tem um horário que melhora ali, né, a gente segue. Então, vamos lá, recapitulando os pontos pra gente ficar atento, né? A gente se policiar e ver se a gente tá tendo essa mentalidade ou não. Não deixar o medo paralisar, né? Não fazer como esse servo que guardou o dinheiro e acabou perdendo até o que foi dado a ele, porque ele não soube aproveitar, ele não soube fazer bom uso do que ele tinha. E aí puxa outro ponto, né, que é usar o que você tem em mãos, né? Então, às vezes você acha que você não sabe, que você sabe pouco, que você não tem como realizar aquilo, mas você já tem, Deus já te deu talentos, Ele já te capacitou, Ele já te deu inteligência, Ele já te deu olhos, ouvidos, boca, né? Um cérebro incrível, uma máquina que se adapta muito rápido. Então, Ele já nos capacitou. Nós precisamos usar esses talentos que Ele nos deu. Outra coisa é a multiplicação, né? Então, é você querer evoluir, você querer crescer, você não ter medo de crescer, né? Não ter medo de dizer, eu tenho uma mente milionária, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou abundante. E aí eu vou começar, quando eu chegar no livro Mente Milionária, que eu vou reler agora, não sei se vocês viram que eu comprei ele de novo, não sei que fim levou o primeiro que eu tinha.
vou começar a falar alguns pontos dos livros, vou trazer para vocês porque é um livro muito incrível, gente. Tudo que eu me libertei em relação a dinheiro, em relação a crescer, em relação a prosperar, tudo veio como base nesse livro. Então, tem muitas crenças que a gente carrega, que às vezes a gente nem sabe por que carrega, mas que carrega, e que estão moldando o nosso dia, e a gente pode, né, tá bloqueando a nossa vida, a nossa abundância, nosso crescimento por conta disso. Eu espero que eu tenha contribuído com você. Para quem estava esperando o vídeo semana passada, desculpas novamente. E até a próxima.